Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Servir Planetário. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando, também como estão se sentindo. A gente tem a Suzy aqui em São José, a Liane em Balneário Camboriú, a Kiki lá em Florianópolis, a, a Raquel lá no Rio de Janeiro, a Jean em Belo Horizonte, Harmonia da Alma em Florianópolis, a Márcia em Santos, a Fátima em Sorocaba, a Ruth lá no Canadá e a Diana lá em São Francisco de Paula. Então sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha uma noite de bastante luz, bastante abençoada por aqui, buscando, né, as curas, os propósitos, as evoluções. Como que vocês estão se sentindo? E hoje a gente, né, separou um assunto, uma reflexão inicial que ela é bastante interessante e bastante importante, né? Não sei o nome correto que a gente poderia chamar, né, essa análise, mas nós entendemos com uma nomenclatura que ela poderia ser como um processo de, vamos chamar assim, de autodestruição inconsciente. E a gente vai explicar sobre isso, tentar trazer algumas reflexões, alguns entendimentos a respeito, né, de como que às vezes a gente entra em alguns estados de energia, de pensamentos psicológicos, né? Eu vou relatar também algumas coisas que acontecem aqui comigo, para que cada um vá buscando em si, né, para a gente poder entender tudo isso, né? O que que acontece, né? Para quem participa lá do Spavo Play, né, no nosso Spavo Play, uh, lá eu já relatei em algumas vezes, né? Eu já fui diagnosticado com duas atipicidades, vamos chamar assim, né? Hoje a gente vai fazer com os Kumaras novamente, mas quem tem o SRA pode rodar junto o SRA. Então, eu já fui diagnosticado com duas atipicidades, não vem ao caso quais são, lá no Spavo Play a gente já abriu mais sobre isso, já conversou mais sobre isso, né? E o que que acontece, né? A gente entende que isso é uma forma que todos estão caminhando, né? Como a ciência ela busca entendimento para várias coisas que a gente tem, e a gente acaba chegando numa classificação. Mas um grande entendimento é que tudo isso faz parte dos nossos processos de abertura de campo, de expansão, né, da própria parte mediúnica da interação espiritual, né, com as multidimensões e tudo mais. E a gente já comentou uma série de vezes aqui, em oportunidades diferentes, né, sobre essa quebra da referência, né? O que que seria essa quebra da referência? É porque nós temos referências, nós estamos quebrando, colocando referências novas, tendo coisas novas, né? O que que acontece? Em muitos momentos, nós vamos ser confrontados, né, com diversas passagens, diversas coisas que estão pedindo passagem na gente, coisas que vão vindo, sejam memórias antigas, sejam pensamentos, seja o que for, né? A nossa mente, a gente poderia dizer assim, sendo o principal condutor, e junto disso também o nosso sistema emocional. E, diante disso, nós vamos tentando entender, encontrar algumas referências, encontrar algumas coisas, no sentido de que muitas vezes pode parecer que o mundo está totalmente diferente, a gente vai falar sobre isso também, e ele está, né? E às vezes a gente se sente um tanto deslocado, um tanto perdido, ou sem entender muito o que se passa na volta. E principalmente as pessoas que vão fazendo esse processo de despertar, vão fazendo esse caminho de olhar para dentro. Num primeiro momento, você talvez não entenda bem o que está acontecendo, tenha essas questões, mas depois, com consciência, você vai conseguindo compreender melhor. Vou dar um exemplo, né, do que aconteceu comigo. Ontem eu tive uma dessas crises, né? O que acontece comigo é sempre crises existenciais, a gente pode dizer, que tem a ver também com esses padrões, né,
desses diagnósticos que eu já tinha falado. Eu já comentei em outras oportunidades, né, que quando isso acontece comigo, mistura ali uma série de pensamentos, uma série de sensações, mas para mim, né, é como se, quando eu estou no meio dessa crise, eu quero, né, vamos dizer, encerrar os meus canais, quero parar de fazer o que eu estou fazendo, né? É como se muita coisa não vai fazendo sentido. Você tenta se encaixar, tá? Mas espera aí, o que que eu estou fazendo? O que que está acontecendo? Entra junto numa ansiedade, né? E isso há muitos anos já acontecia. E para quem acompanha os nossos canais há mais tempo, né? Antigamente eu ia lá e colocava uma mensagem e realmente tinha essa intenção, né, de não fazer mais o que eu estava fazendo, né. E depois eu voltava. Como hoje já tenho mais consciência, quando acontece, eu já entro no processo assim: "Não, calma, isso é um daqueles momentos, já vai passar". Você sabe, né, que daqui a pouco você já vai estar de volta ali, né, no seu estado normal, natural, mas entra isso. E existem uma série de gatilhos que vão trazendo para isso, né. Para mim, o principal, assim, um dos principais gatilhos que tem quando eu vejo muitas pessoas mandando mensagens, muita gente precisando e eu não consigo dar conta de tudo aquilo, uma série de coisas que vão dando gatilhos, gatilhos e a gente entra nisso, tá? Então, muitas vezes a gente tem esses processos e aí que entra, né, um processo que a gente poderia dizer assim, é como se eles fossem autodestrutivos, né, inconscientes. Porque o que que a gente faz quando entra em qualquer tipo de crise, né? A gente entra em qualquer tipo de crise, provavelmente nós vamos ter, né, atitudes, decisões, sejam através de, vamos dar um exemplo assim, vícios, uma pessoa que quando ela entra nisso, ela precisa ir lá comer, ela precisa fazer alguma coisa, autossabotagens, coisas que inconscientemente a gente vai se autodestruindo. E quando a gente fala autodestruir, a gente se refere, né, tanto à questão física, do corpo físico, quanto também à questão psicológica, porque são pensamentos ou coisas autodestrutivas que muitas vezes, né, vão estar rondando ali, vão estar levando a gente para entendimentos que, como a gente sempre diz, eles não são reais, mas você está no meio daquilo, né? E quando a gente vai tendo a questão de autoconhecimento, nós vamos aprender a lidar com isso, porque daí a gente diz, não, espera aí, como eu disse, o que aconteceu comigo ontem. Eu disse assim, espera aí, eu estou no meio daquele processo, né? Espera, senta, relaxa, até umas pessoas perguntaram, o que que você faz nesse momento? Eu digo, eu prefiro ficar lá quieto no meu canto, porque eu sei que daqui a pouco já vai, né? Já vai e você já volta para o seu estado natural, né? A partir disso, a gente foi fazer algumas reflexões também. E até eu ia perguntar para vocês, quem quiser, né, compartilhar, lógico, qual é a idade que vocês têm hoje, né? Porque eu tenho 38 anos e e eu posso dizer, assim, que eu, né, e eu acredito que muitos de vocês, a gente viu um mundo, a gente cresceu, né, eu cresci brincando, fazendo coisas totalmente diferentes do que se tem hoje, né, a gente e eu muitas vezes questiono, né, analisando os meus próprios filhos, outras crianças, até alguns um pouquinho já mais adolescentes, o que que eles fazem, né, como que eles brincam. E muitas vezes até me dá não vou dizer assim, tipo, uma certa tristeza em pensar: "Nossa, a gente brincava bem diferente, né, parecia muito mais divertido, parecia muito mais alegre, muito mais feliz, e hoje parece tudo mudado". Ok, a gente diz assim, veio a tecnologia, mudaram muitas coisas, né, algumas para melhor, a gente tem muito mais conforto hoje, tem muito mais facilidade, a gente está muito mais, veloz em tudo, né, em conexão, em tudo que se tem, e diante disso, né, eu estava analisando até, tentando buscar, por exemplo, um dos principais fatores que levam a gente a entrar nesses estados. E
O que veio para mim quando eu estava analisando isso, principalmente as telas, principalmente as telas. E aí eu vou contar uma coisa para vocês aqui que fez bastante sentido para mim. A Maria, né, a Mariazinha, a Maria Isis, minha filha, ela não tem 2 anos ainda, né, ela vai fazer 2 anos mês que vem. O que que acontece, né, a gente pode dizer que as crianças, elas vêm numa pureza, numa inocência, num numa forma ali que a alma delas está sendo expressada. E e e isso é uma das coisas uma das coisas mais bonitas que você pode observar, é toda essa espontaneidade, tudo isso que a criança traz. E a gente observou aqui, que às vezes ela pega, né, o tablet ali, ela sabe bem certinho ir no botão do YouTube, ela fica trocando os desenhos, as coisas que ela está vendo. E a gente notou que quando ela fica nisso, ela se transforma, ela fica irritada, ela dá tapas na gente, ela faz umas coisas que não é o perfil dela, né. Não é o perfil dela, assim, ela se transforma, né, e não para melhor. A gente observou, inclusive, está cortando meio que total isso. Então a gente entende que, sim, as tecnologias elas vieram para auxiliar em muitas coisas, porém, né, nós estamos muito mais nessas telas, nas coisas, no consumo do que a gente faz aqui, que auxilia nesse processo todo, tá, que a gente estava comentando aqui, principalmente nessas questões de autodestruições inconscientes. Por quê, né? Às vezes você está lá inconsciente observando, por exemplo, um corpo, observando uma forma de vida, uma forma de várias coisas e inconscientemente aquilo, né, entra a informação e depois a gente vai para nossa vida real aqui no dia a dia, e isso acaba deixando a gente mais perturbado. Então nós temos alguns fatores, né, que seria e exatamente a gente entrar exatamente nesse tópico, Sônia, na questão da dopamina. É como se de uma forma trazendo agora para uma questão de mais, científica, nós estamos desregulando toda a nossa dopamina. Isso está gerando muitas perturbações em muitas pessoas, atrelado a esse aumento do nível de consciência, o aumento de energia planetário, tudo que está todo enredo, a gente poderia dizer, toda questão, tudo que a gente observa, né, e por isso que a gente queria que cada um fosse fazer uma análise em si, nesses momentos. É como se tudo isso não é o acaso, tá, isso também a gente percebe, né, porque lá atrás sempre induziram a gente, né, induziram, eu digo assim, o mecanismo de como tudo isso foi conduzido, né, ele ele tinha um propósito de mais ou menos levar a isso que nós temos hoje. Eu estou falando aqui pelo que a gente observou aqui as idades, né, nós temos bastante pessoas, que viveram essas épocas como eu vivi, e que conseguem entender como era o mundo e como ele é hoje, né. Então você vê uma geração toda nova de jovens, né, de crianças e tudo mais, né, que vão apresentando essas perturbações, essas formas, né, muito diferentes, às vezes muito complicadas, né, de de se expressar e de viver realmente a vida. Eu estava comentando isso da Mariazinha, porque ela fica completamente perturbada com isso, né, irritada, briguenta, uma série de coisas, né. Então a gente tem isso também é um desafio, a gente poderia dizer assim, de transição para todos nós aqui, né, hã, nessa questão. E até quando a gente falava assim: "Ó, lembra que vai chegar um momento que muitas pessoas elas vão ter esses surtos, essas surtadas", e até a gente dizer: "Nós mesmos vamos ter também, né, crises, surtos, essas coisas", só que a diferença é exatamente isso, né, que a gente estava comentando ali. Nós vamos adquirindo uma forma de consciência para sair muito rápido ou de uma forma mais harmônica disso, que era o que eu estava comentando,
da pequena, vou chamar de pequena crise que eu estava tendo ontem, né? Que eu estava tendo ontem. Eu disse, não, calma, fica aí, quieto, porque você já teve isso em outros momentos, você sabe que já vai passar, respira, faz, não vai lá postar que está encerrando o canal, fazendo nada, porque daqui a pouco isso já passou, né? E daqui a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma forma melhor, mais harmônica, né? Então você imagina quem não consegue, né, ainda fazer esse olhar, porque assim, não sei se vocês concordam comigo, mas quando isso acontece comigo, eu me sinto ruim, né? Assim, não é agradável estar passando por isso, né? E mas mesmo assim existem mecanismos, né, de você sair, né? Você sai daquilo, contorna e já volta para o seu estado natural novamente. Agora você imagina quem não faz isso, quem não consegue ter isso, né? E não só não ter isso, como essas pessoas passam por tudo isso, por esses processos, né? Então, então por isso que a gente precisa analisar e principalmente analisar assim, tá? Vamos supor, a gente tá no meio de um processo ali, analisar que formas autodestrutivas talvez a gente encontra, né, para si, não seria essa palavra, né, como se fosse se punir ou se, né, porque a gente faz isso, é inconsciente, a gente busca coisas que às vezes, é como se a gente entende assim que nós estamos fazendo algo errado e a gente acaba muitas vezes se punindo. Não sei se isso faz sentido para vocês, né? Então, isso seria o processo de autodestruição. Mesmo que seja através de pensamentos, de ações, seja o que a gente vai fazer, né? É isso. A gente não está trazendo esse assunto, tá? Para trazer medo, nem para. A gente está trazendo esse assunto porque achou importante para se ter consciência, tá? Para se ter consciência. Porque isso acontece com muita gente, isso faz parte também, a gente poderia dizer, de olharmos, né, como que está o nosso andamento, né? Na verdade, não, eu não enxergo como um ataque espiritual, não, porque um ataque espiritual você teria constância disso, tá? Na verdade, espiritual, a gente poderia dizer assim, tudo é espiritual, né? O que que acontece? Depende muito da frequência que nós estamos, talvez, entrando naquele momento. No meu caso, né, eu tenho essas condições que nem eu estava dizendo, eu acredito que isso é um caminho que todos estão seguindo, porque a gente está aumentando. Então, muitas atipicidades, elas vão se tornar, vamos dizer, mais comuns, né? Mais comuns para a gente, porque a gente está evoluindo, né? Evoluindo. A gente poderia dizer assim, uma delas, que é altas habilidades. Altas habilidades, no momento que a sua alma vai subindo o campo, vai fazendo, né, todo um movimento, você não concorda que você vai tendo características de altas habilidades? Para quem já estudou altas habilidades, sabe o que que é, né? Você vai entender, inclusive, processos mediúnicos atrelados a isso, né? Então, por isso que a gente diz, nós estamos aprendendo a lidar com todas essas energias, com todas essas transformações, com todas as coisas que nós precisamos dar vazão, dar passagem, né? Então, esse é o entendimento que nós temos, e por isso que a gente tem a ver com as perdas de referência, tem a ver com as referências novas, tem a ver com as nossas habilidades novas, tem a ver com essa conexão maior que a gente faz com a multidimensionalidade como um todo, né? Esses quadros tem sim, Candir, aqui na loja Spavo. Tem esses e tem mais alguns também, tá? Então, é dessa forma que a gente vai caminhando, né? Por isso que eu disse, lá no Spavo Play, a gente já abordou um pouco mais amplo isso em alguns momentos, talvez tem gente que participa lá, que está aqui, que lembra, né, que a gente comentou, esse é um caminho que provavelmente, se daqui um tempo todo mundo for lá atrás, né, buscar, vai ter alguma referência dessas que vem através da ciência, né? Que seriam essas atipicidades, essas questões todas. E, e dentro disso, né, a gente igual, né?
faz questão de reafirmar aqui que esse processo, né, embora tenham essas coisas, embora, né, a gente às vezes possa até ficar preocupado, o que que acontece? Nós estamos fazendo um caminho de luz, é um caminho bom, tá? Então a gente precisa enxergar isso como uma coisa boa. Eu, por exemplo, quando tenho um processo assim, depois eu vou buscar, olha quanta coisa eu vou buscar de entendimento, quanta coisa eu vou buscar, né, de enfim, né, de reflexão para se entender. Então, isso faz, a gente entende que isso faz parte, tá? Isso faz parte dos nossos processos e a gente não precisaria, assim, ter grandes preocupações, mas sim uma atenção, colocar um olhar, ver isso, né? Porque eu, por exemplo, né, quando eu fiz, até a pessoa lá que fez o diagnóstico, ela mandou para mim assim: é por isso que vem as crises existenciais, não querer mais estar aqui no mundo, não querer se isolar. Eu muitas vezes tenho isso, eu quero me isolar, né? Às vezes a gente tem lá uma caixa cheia de mensagens para responder, é como se minhas mãos travam, tudo trava ali, me dizendo assim: eu só quero nesse momento me isolar, ficar quieto. E a gente entende isso também, se isolar, e até muitas pessoas que falam comigo assim mais seguido, diariamente, elas percebem, né? Elas estão conversando às vezes ali comigo, e daqui a pouco simplesmente eu sumo, né? É como se eu desapareço, né, do, do radar, assim. A pessoa me manda uma mensagem, eu vou ver no outro dia, um, 2 dias depois, a gente dá essas isoladas. Só que eu entendo isso, tá? Como às vezes buscar novamente um realinhamento para vir para o estado de presença, né, para vir para esse estado de presença. Aí até às vezes as pessoas mandam mensagem para a gente assim, aconteceu alguma coisa, né? Eu falei alguma coisa, não, né, eu sou assim mesmo, volta e meia eu dou uma sumida do radar, né? E tem vezes que eu passo até uns dias assim sem falar vamos dizer, com a minha mãe, com outras pessoas que elas perguntam assim também, o que que tem, como que é que você tá, né? Então, é isso, né? Então, o que a gente precisa é se entender, ver essas formas que vão fazendo sentido para a gente, né? E, e tentar entender o que que tira a gente desses centramentos, né? O que que acontece? Eu, por exemplo, ontem até uma pessoa comentou comigo assim, ela disse, você está indo na academia? Eu disse, estou, né? Estou tentando ir, assim, pelo menos 3 vezes na semana. Você está indo? Eu disse, estou. Ela diz que você tem que preservar a sua energia. Tenta entrar lá, tipo, mudo, né? E sair mudo também, né? Eu disse, muitas vezes eu faço isso. É como se eu tô lá fingindo que não estou, né? Tipo num manto de invisibilidade de Arcanjo Miguel. Então, são as formas que a gente vai encontrando, tá? O que eu queria também trazer aqui, isso é extremamente normal, tá? Extremamente normal a gente ter esses processos, né? E para a gente entender ele, sem se culpar, sem, né, trazendo aquela questão que a gente sempre diz assim, ser gentil com você mesmo. Ser gentil com você mesmo, se observar, entender o que é interessante para você, né? Lembra daquela frase, para o mundo que eu quero descer. Então é isso, né, eu ia perguntar para você se esse assunto a gente achou ele importante, tá, interessante de trazer. Se esse assunto, ele faz sentido para vocês. A gente vai começar a perguntar sempre isso, se os assuntos fazem sentido, se se para você fez, né, porque a gente gosta também de entender aqui, e se isso auxilia, né, se isso tá indo de encontro ao que realmente as pessoas estão precisando. Eu recebi agora há pouco um áudio também no WhatsApp de uma pessoa que fazia bastante tempo até que eu não falava, ela disse: "Eu assisti a sua live de segunda e ficou muito nítido, assim, para mim, quando era você, quando era o Charim, parecia que ficava trocando, você, Charim, você, Charim, você, Charim", e dava para ver muito bem a energia, dava para ver muitas coisas também, e por isso que a gente até fala aqui, né, a gente gostaria. Porque eu sei que volta e meia eles estão aqui usando, né, de todas as sinapses, de todas as coisas para trazer o que também precisa, né, e a gente também traz algumas coisas
que provavelmente vem do nosso animismo aqui junto, né. Então é assim que nós vamos tocando aqui os nossos assuntos, as nossas coisas, né. E como hoje é um momento de cura, como é um momento onde a gente busca, né, esses melhoramentos, esse apoio da espiritualidade, nós achamos bem interessante, oportuno, né, trazer esses assuntos. E até, eu não sei se alguém recorda que que eu sempre dizia assim, né, muito mais do que você, por exemplo, abrir uma live e simplesmente trazer uma canalização, né, uma mensagem, pelo menos é o que eu vejo acontecendo comigo, eles fazem eu vivenciar coisas, refletir sobre essas coisas, conectar com essas coisas e depois vir falar sobre essas coisas. Então, dá para dizer assim, esse é um assunto fresquinho, né, que acabou de acontecer por aqui, né, já aconteceram outras vezes também, e a gente resolveu: "Ó, vamos abordar sobre isso, né, vamos abordar sobre isso", porque podem ter outras pessoas que também estão necessitando de ter entendimento sobre isso, e que possa ajudar elas também, né. A gente observa muitas pessoas, tá, e até estava vendo lá no grupo, a gente tem um grupo lá no Telegram do Spavo Play, muitas pessoas tendo crises, né, de ansiedade, crises de depressão, crises de entendimento, crises de, vamos dizer assim, de existenciais mesmo, né. Eu chamo as minhas, assim, de crise existencial, porque é, o que acontece comigo é tipo um looping, né, de entender o que que eu tô fazendo aqui, né. O que que eu tô fazendo aqui, qual o sentido disso, as pessoas estão todas doidas ou eu tô doido, porque tá tudo dissonante, né. É mais ou menos assim que eu vou ficando. Dá essa crise, depois passa. Depois ela passa, mas pra mim eu chamo ela de crise existencial, não, eu acho que mistura um pouco de ansiedade, mas ela é mais, assim, no meu entendimento, ela é mais existencial mesmo. Então, talvez muitas pessoas possam, volta e meia, ter sensações, percepções parecidas, né, então a gente resolveu trazer isso, né. Alguém tem parecido, assim, nessa forma, né, de o vídeo do Vital fala justamente do que estamos sobre o que estamos fazendo aqui, que seria o propósito, né. Mas depois a gente entende o propósito, a gente vai entendendo o que que é o propósito, ok? Ela falou: "Nasci atípico, há anos tento uma mudança". Eu não vou dizer que eu nasci atípico, eu acredito que eu nasci atípico também, né, acredito que muitos de nós nascemos atípicos, só que antigamente a gente não tinha, essas classificações, essas coisas, a gente só se sentia diferente. Eu lembro na escola muitas pessoas falavam assim: "Ah, aquele menino lá, ele é estranho". Eu lembro, assim, que até uma vez uma amiga minha disse: "Ah, o pessoal lá acha você estranho". E eu dizia: "Estranho por quê, né?". Não sei, eles não sabem dizer o porquê, mas eles acham você estranho". Então, hã, desde muito novo eu também sempre fui estranho, né. Mas é um estranho que eles não sabiam, tipo, falar assim, um estranho bom, um estranho ruim, um estranho, qual é esse estranho, né. E quantos de nós talvez já não fomos sempre, muito estranhos, né. Então, é isso. Ok? O nome do diagnóstico, esse não vem ao caso, né, mas o o que eu tenho, assim, são crises existenciais profundas, assim, volta e meia, né. Daí aí até ela falava assim: "Por isso que vem essa vontade de isolamento, né, vontade de morrer, de sair daqui, de não querer estar aqui", é mais ou menos isso. Vamos lá então? Então vamos para nossa para o nosso movimento de hoje, tá. Deixa eu botar aqui na tela, vamos então procurando os nossos nosso local confortável, né, que onde a gente fique confortável, consiga ficar relaxado. Eu vou colocar a musiquinha aqui, a gente vai fazer os ancoramentos e nós já vamos iniciar aqui
o nosso processo. Então respirem profundamente. Fazer um grupo de estranhos. Deixa eu achar aqui. Respirando profundamente, então, nós vamos fazer a nossa invocação de abertura. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos, neste momento, a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas e os nossos eus superiores. E todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização destes tratamentos para todos que intencionam, para todos que necessitam, através da egrégora dos Kumaras e também do sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nós vamos também ativar as proteções e o Merkabah de luz para que todos nós fiquemos protegidos e amparados nesse campo de energia. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Respire profundamente. Nesse momento, os nossos chakras transcendentais também fazem a conexão céu e terra com todos os nossos centros de energia, colocando a gente numa sintonia energética perfeita, propícia. Nós também temos as egrégoras do raio azul de Arcanjo Miguel e as egrégoras da chama violeta de Kuan Yin, Saint Germain, trabalhando, nos auxiliando em tudo o que for necessário. Respire profundamente e perceba como que a energia ela vai movimentando através de você. E nós vamos nos preparando então para fazermos ativação frequencial nos nossos chakras. Isso coloca eles em potência para que os tratamentos sejam eficientes. Respire profundamente. Nós vamos iniciando pelo nosso chakra básico, na frequência de 396 Hz. Agora.
Vamos para o chakra umbilical, 417 Hz. Vamos para o plexo solar, 528 Hz. Vamos para o chakra cardíaco, 639 Hz.
Vamos para o chakra laríngeo, 741 Hz. Agora chakra frontal, 852 Hz. Vamos para o chakra coronário, 963 Hz.
Vamos respirando profundamente, nos preparando agora para fazermos o encaminhamento e ativação das câmaras de cura. Respire, observe como que está a sua energia e nós vamos dando início por aqui. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem a fazer o encaminhamento de todos que necessitam e que solicitam até a Câmara de Cura e a ativação dos tratamentos junto aos Kumaras e ao sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire profundamente, uma ou duas vezes. Perceba como que está a sua energia, perceba como você se sente. Não vão embora ainda, que a gente precisa fazer o encerramento. Então vamos nos preparando aqui para o nosso encerramento. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a ordem dos Kumaras e também a todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção aqui utilizados e também desconectada a energia envolvida neste tratamento. Que cada um siga somente com o que é seu. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Respire profundamente e aos poucos vá retornando para o aqui e para o agora. Conforme vocês forem retornando, quem quiser comentar como está se sentindo, como que foi o processo para você, lembrando que a gente fica em tratamento nas câmaras, então observe os próximos dias também, né? Às vezes você pode até vir uma questão, um choro, alguma coisa, porque é, né, a movimentação sendo feita. Leve. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu vi aqui estava vendo antes aqui no chat, né, tem muitas pessoas, o que faz total sentido, muitas pessoas que têm exatamente, né, vamos dizer, o mesmo diagnóstico que saiu para mim, né, então isso vai fazendo sentido com o que a gente comentou lá no Spavo Play, que esse diagnóstico ele vai ficar usual, né, dentro do que a ciência busca, porque as pessoas estão expandindo o seu campo e estão trazendo, né, suas habilidades, trazendo, né, sua consciência, trazendo, enfim, uma forma maior, mais ampla de si mesmo. E no primeiro momento, a gente vai aprendendo a lidar com isso, a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas para depois, né, a gente entender que se trata de um processo natural, mesmo da própria expansão da alma, na nossa própria expansão aqui, né. Deixa eu ver. Muitas pessoas
relataram aqui no chat ter o mesmo, né, hã, a mesma forma. É, tá, eu falo que eu tenho 2, né, um deles é a questão de altas habilidades, né, que eu não acho que eu tenho nenhuma alta habilidade, eu acho que isso tem a ver com a questão de a gente de mediunidade, de buscar, né, o o nosso lado espiritual, né, eu acho que tem a ver com isso. Ok? Tudo um bando de estranhos, né, Márcia? É isso mesmo, tudo um bando de estranhos. Ai, diagnóstico para tantos sintomas. Daqui a pouco a gente, não vai mais diagnosticar, a gente vai entender, assim, o que que nós não temos, né. Mas é isso, o que importa é a gente estar bem, se sentir leve, né, se sentir em paz. Ok? Então queria deixar aqui um grande abraço a todos, que todos tenham uma excelente semana, que todos possam fazer proveito desse movimento que a gente fez aqui e, com isso, né, trazer a sua própria consciência, a sua própria luz. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima.